O deputado federal André Fernandes está colhendo assinaturas para pedir a abertura de uma CPMI com a finalidade de investigar as invasões às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O parlamentar quer apurar as ações e omissões das autoridades durante as manifestações. Na justificativa, Fernandes menciona o sigilo decretado pelo presidente Lula sobre as imagens captadas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, dizendo não ser justo, em um momento de tantas incertezas, isso ocorrer. O deputado defende que os autores sejam rigorosamente identificados e punidos pelas invasões e pede mais clareza no apontamento de quem planejou e executou os atos. André Fernandes cita ainda o fato da Agência Brasileira de Inteligência ter alertado o governo federal na véspera sobre o perigo das manifestações. Além da Câmara, no Senado, pelo menos 2 pedidos de CPI também estão sendo articulados. Vale lembrar que deputados, senadores, ministros e até o presidente Lula já se posicionaram contra a abertura de investigações no Congresso. José Maria Trindade, qual o ambiente por aí, Zé? Será que podem sair do papel essas CPIs ou CPMI? Nenhum governo gosta de CPI, isso é tradicional por aqui, né? Porque a CPI começa e investiga, tem poderes especiais, uma comissão parlamentar de inquérito pega ali poderes inclusive do judiciário, né? Quebrar sigilo, convocar e até de prender ali no plenário. Então nenhum governo gosta de CPI, mas esta especialmente o governo deveria gostar, porque foi exatamente no início do governo em que aconteceram esses atos e esta ação totalmente diferenciada do apoio que as pessoas estavam tendo quando participavam das manifestações tranquilas, democráticas, em frente a instalações militares em todo o país, né? Então, há um cerco contra a CPI e isso me coloca uma pulga atrás da orelha. Será porque o governo está temendo essa CPI? Veja bem, esta investigação vai mostrar que, em primeiro lugar, gente, hoje é muito difícil de ver o óbvio, viu? Os atos bárbaros do dia 8 aconteceram durante o governo do presidente Lula. Muita gente está achando que foi durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Não, foi durante o governo Lula. A responsabilidade e o dever de dar uma resposta é do Lula e seus ministros, de ninguém mais. Então tem que ter a CPI para investigar, porque é muito diferente. É uma ação diferente do que estava acontecendo até então. Mas por que aconteceu? Uma CPI pode mostrar, pode requisitar as imagens do Supremo, do Palácio, que o Palácio não quer ceder, e pode, inclusive, usar as imagens da Câmara e identificar quem iniciou esse processo raivoso que levou algumas pessoas que estavam ali apenas para manifestar. É esse vamos, esse efeito coletivo. Não haviam ali mais de 1.000 pessoas que estavam destruindo tudo. Haviam pessoas destruindo tudo, mas não essa quantidade que estão presos e sendo processados. Portanto, é preciso sim fazer uma investigação paralela a essa investigação da polícia. Ah, tá, mas o assunto já está sendo investigado pela Polícia Federal. Sim, mas o Congresso Nacional tradicionalmente criou caminhos novos, mostrou imagens novas, mostrou raciocínios de investigação diferentes, muito diferentes da polícia, que é respeitável, do Ministério Público, que também é muito respeitável, mas é bom ter essa nova visão. Eu devo dizer que esses atos já estão tatuados na vida política do país, jamais serão esquecidos, jamais. Primeiro, pela violência, como foi, né? Segundo, porque deu ao presidente Lula e ao Supremo Tribunal Federal razões que não existiam antes para fazer isso aí, prender as pessoas e acabar com os atos democráticos e manifestações em frente aos quartéis. E você, Mota, o que acha dessa possibilidade? CPMI para tratar do caso do 8 de janeiro. O Brasil precisa de uma apuração completa desse episódio, de tudo o que aconteceu na realidade. Uma CPMI pode ser um instrumento bom para isso. Há muitas inconsistências nas versões dessa história que são apresentadas como versões oficiais. Como o deputado disse, é fundamental apurar as ações e as omissões para que a lei seja aplicada e a justiça seja feita, para que não se use esse episódio
como arma de destruição política de massa. Não custa nada lembrar aquela famosa frase do presidente americano Abraham Lincoln: é possível enganar algumas pessoas todo o tempo. É possível enganar todas as pessoas por algum tempo, mas ninguém consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Você, Cláudio Dantas, queremos ouvi-lo, Cláudio. Eu acho que a CPI ela é fundamental, como bem disse o Trindade e o Mota. Eu queria saber particularmente onde estava a Janja. A verdade é o seguinte, ontem mesmo saiu uma notícia muito importante, a informação de que o GSI de Lula, do general Dias, não produziu relatório de inteligência, né, que é a sua atribuição, nem antes e nem depois do 8 de janeiro. Por si só, isso já é uma omissão a ser responsabilizada. Então é disso que se trata. É entender por que Flávio Dino nada fez, tendo na véspera do 8 de janeiro enviado ao governador ibanês um ofício dizendo que estava ciente de tudo, que havia recebido relatórios de inteligência da Polícia Federal alertando para o risco de depredação do patrimônio público na esplanada, risco de invasão dos prédios públicos. Eles sabiam de tudo e nada fizeram. Onde estava Flávio Dino? Olhando os manifestantes entrando, invadindo e a polícia perdendo o controle sobre eles, grupos radicalizados que quebraram tudo e promoveram o maior episódio de violência da história da República aqui, na esplanada. Onde estava Flávio Dino? Da sua janela do Ministério da Justiça, assistindo? É muito fácil responsabilizar apenas a Polícia Militar do Distrito Federal, mas essa responsabilização, ela não se encaixa nos protocolos, no protocolo integrado de atuação que foi desenvolvido pela primeira vez em 2017, após manifestações, protestos, inclusive após uma invasão que o MST promoveu ao Congresso Nacional. Esse protocolo, ele passou a ser recorrente, um documento para ser utilizado toda vez que há um risco, toda vez que há organização de protestos na esplanada. Esse protocolo, ele inclui, ele responsabiliza, ele cria uma plataforma de coordenação entre as forças de segurança do Distrito Federal e as forças federais. Afinal de contas, estamos falando da capital da República. Estamos falando da sede dos três poderes, onde estão as sedes dos três poderes. O próprio ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, narrou no seu depoimento à Polícia Federal, ele que ainda está preso, não sei a justificativa de mantê-lo em prisão preventiva, mas ele narrou à Polícia Federal a reunião que teve 2 dias antes com representantes, não só do governo do Distrito Federal, mas do governo federal, representantes de ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores, que também cuida do cerimonial, representantes da Presidência da República, representantes de diversas autoridades, de diversos órgãos responsáveis que precisam atuar de forma conjunta e que precisam ter, cada um desses órgãos, o seu plano tático de atuação, o plano operacional. Então, é urgente uma CPMI como essa para investigar e apurar a responsabilização, as responsabilidades de todos nesse episódio, não só aquelas que já estão sendo postas no debate público, mas especialmente as do governo federal, a do ministro da Justiça e da Segurança Pública e a do chefe do GSI de Lula. E para você, Pavinato, pode ser uma boa a CPMI do 8 de janeiro? Eu adoro CPMI. Aliás, eu já achei que isso fosse tornar uma CPMI. Para quem não sabe, CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, onde senadores ou deputados investigam alguma coisa. Quando é em uma casa só no Senado, só na Câmara dos Deputados, é a CPI. Quando o mesmo assunto vai ser analisado pelos senadores e pelos deputados, é uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É por isso. Como já havia
uma ideia de ser instaurado no Senado, como Marinho se consolidou como uma liderança da oposição no Senado, como Marinho ele tem 40% de votos naquela casa e acredita-se que ele consiga liderar pelo menos 40% dos senadores, nós já temos voto suficiente para abrir uma CPI. Logo, se essa CPI no Senado é certa, começa-se um movimento para que a Câmara dos Deputados ela se junte ao Senado e vá investigar esses casos. O deputado em questão, André Fernandes, do PL do Ceará, ele é um investigado também nessas perseguições criminais abertas para investigar os atos de 8 de janeiro, criminosos, como um dos incentivadores e mentores intelectuais. Portanto, ele é uma parte interessada para que os parlamentares também investiguem, porque existe uma insatisfação com relação à parcialidade das investigações feitas pela Polícia Federal e pelos pedidos do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, porque se questiona principalmente por que é que o ministro da Justiça também não é investigado. Ora, a investigação, ela serve não só para provar a culpa, mas também é boa para provar a inocência. Se ela é bem feita, ela prova a inocência. Então, nada melhor do que investigar. E uma vez que as investigações, o inquérito policial é sigiloso e o público não vê o que está acontecendo, os dados que alimentam aquele relatório da investigação que pode virar uma ação penal, criminal contra a pessoa investigada. A CPI ou CPMI, ela é pública. Todo o povo vai poder acompanhar tudo o que acontece, e especialmente agora que o governo federal colocou sigilo, colocou sob sigilo as imagens captadas pelas câmeras da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Porque uma CPI ou uma CPMI tem o poder de exigir do governo essas imagens. E o governo não pode se negar. Aliás, não vai se negar, afinal de contas, dizendo aqui, usando as palavras do próprio Lula, se corrupção foi descoberta durante os mandatos dele, é porque a investigação era possível. Então, vai acontecer. Se a CPI acontecer, todo mundo vai poder acompanhar. E essa CPI ou CPMI, ao contrário das outras, porque muito se diz, mas vai acontecer que nem a CPI da Covid, né? Não vai acontecer nada. Neste caso, já tem uma ação, já tem mais de 700 ações judiciais acontecendo. Já existe um inquérito, um grande inquérito acontecendo. Portanto, o resultado dessa CPI ou CPMI pode influenciar o número de denúncias, pode derrubar denúncias e pode até eventualmente mudar o resultado de julgamentos se fatos novos vierem à tona. Portanto, essa CPI ou CPMI é mais do que bem-vinda. Ela precisa ser realizada. Por quê? Porque todos querem transparência. Chega de não saber se todos vão ser investigados, se tudo está acontecendo normalmente. O povo vai poder mandar o vídeo que ele quiser para o parlamentar dele. Vai ser, é o que é preciso, transparência. E nesse caso, Vitor, muita gente diz, isso não vai atravancar o Congresso Nacional com tanta atividade. Bom, pelos projetos que a gente está vendo, tirar a autonomia do Banco Central, fazer voltar os atrasos da lei das estatais, essa reforma tributária que vai ser muito prejudicial à economia, eu prefiro que o Congresso fique abalroado de trabalho com o CPMI do que tenha que enfrentar essas questões que vão levar o Brasil para trás.